Oi, pessoal, vamos resolver esse exercício juntos aqui. Eu vou tentar trazer uma outra abordagem para quando vocês fazerem a prova sozinhos, tentarem achar uma solução de forma mais fácil, tá bom? Só adiantando uma coisa, no final depois de fazermos o exercício, eu vou passar um desafio que me pediram para usar tudo que foi aprendido até agora, tá bom? Mas isso aqui ainda não foi passado em aula. Então vamos lá. Bom, o professor ele passou para a gente uma tabela de referência, tá? E nos pediu um cálculo de frete, certo? Então, a princípio, essa tabela aqui ela pode assustar um pouco, porque contém muita informação. O que que eu sugiro? Trabalhe somente com a primeira linha, para começar. Para fim didático aqui, eu vou colocar um fundo escuro. Ai, mexi errado. Aqui um fundo escuro para assumir todas as informações. E a gente vai ficar focado somente na primeira linha. Por quê? Depois que vocês fizerem a primeira linha, depois vai ser só copiar e colar e trocar as informações que precisam, tá? Então, visualmente, assim, para a gente poder pensar na solução, fica um pouquinho mais simples, tá? A gente chega lá na resolução final. E a segunda etapa é, como vocês podem ver, a gente não tem um enunciado, né? Então, o que eu sugiro? Criar um enunciado somente para a primeira linha. Então, vamos lá. Se a distância for menor ou igual a 300 e, ó, então a gente já sabe que temos que usar a função C e dentro dela tem a E, tá? E o usuário vai precisar escolher o produto, né? A princípio, eu tinha pensado da seguinte forma: a pessoa escrever aqui se era grãos, ou então se era farelo e assim por diante, tá? Mas o professor quis usar o tipo e tal, então vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Vamos supor que a gente usasse as três colunas, seria tipo, e ia ficar, ele poderia receber, cadê? 1, 2 e 3, sabe? Um para cada coluna, e teria que fazer 3 6 para cada linha, tá? Mas não é o caso. O tipo 1 e 2. Então vamos seguir dessa forma, tá? Como foi feito para todo mundo. Se a distância for menor ou igual a 300 e o tipo for igual a 1, então o preço será 52, será 52,50 por tonelada. Como vocês podem ver aqui, a gente não tem o valor, né? Então o usuário ele precisa colocar aqui, tá? Então o nosso trabalho vai ser colocar a fórmula nessa célula. Então vamos lá, vamos construir de acordo com o enunciado que a gente fez. Igual C, né, espaço. Agora entra o E, que ó, tem o E aqui, e se a distância, que é esse campo aqui, clica nele, menor ou igual a 300, e o tipo, que é esse segundo aqui, for igual a 1, fecha o E, né? Se isso for verdade, então o preço será isso aqui, vezes o peso que o usuário colocou. Caso não seja, Alt Enter, deixa eu abrir o espaço aqui. Se, não pode dar espaço aqui, se, aí repete de novo, né? E abre. Se a distância é menor ou igual a 300 e o tipo for igual a 2, fecha, será esse preço aqui, vezes o peso que o usuário colocou. Eu vou colocar um zero aqui só para a gente conseguir fechar a fórmula e eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Então agora só falta a gente preencher os dados de acordo
com a primeira linha, tá? Então aqui tem que ser entre 1 e 300, pode ser 250, tipo 1, e o peso pode ser 20. E aqui ele já está calculando corretamente, tá? Uma outra dica que talvez possa ajudar vocês é a gente apelidar algumas células. O que significa isso? Tentando trazer para uma analogia para o nosso dia a dia, para quem não é aqui de Mogi, tem uma rua conhecida por Rua dos Bancos, mas o verdadeiro endereço dela é Rua Voluntário Pinheiro Franco. Porém, ela tem esse apelido, né, de Rua dos Bancos. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente tem esse endereço, que é o I3, tá? E a gente pode vir aqui no cantinho esquerdo, ó, onde está o meu mouse, e pode colocar distância. Isso agora é o apelido dela, tá? O que isso pode fazer? A gente vem aqui na fórmula e pode dar um ar mais humano para a leitura da fórmula. A gente vem aqui no lugar do I3 e escreve distância. Copia, cola aqui no lugar do I3 e dá um Enter. Enter. Vocês estão vendo que está funcionando do mesmo jeito, né? Agora ele está usando o apelido, não está usando mais o I3. Talvez para vocês a leitura da fórmula fique um pouco mais humana, né? Um pouco mais fácil de entender. E a gente pode fazer isso para os outros campos também. Em vez de 4, tipo, esse foi o tipo. Em vez de usar I4, a gente usa tipo. Opa. É porque existe a existe o tipo, né? A fórmula tipo, então por isso que ele deu erro ali. Mas e agora falta o peso. Deixa eu só arrumar isso aqui. Falta o peso. Vem aqui no meio peso. E aqui C5, que é o valor, então a gente não muda, e o I5, que é o peso. Tá tudo funcionando, como vocês podem ver, a fórmula ela fica um pouquinho mais humana, né? Menos daquela linguagem de máquina, C5, I5, para tudo para lá. Agora, sabendo que tá tudo funcionando, a gente volta aqui no fechamento dele e copia o que já está funcionando, certo? Alt Enter, cola. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tirar. Agora a gente já tem a primeira linha funcionando, a gente pode voltar aqui e só repetir os outros casos. Tira o teste e começa a copiar e colar. Alt Enter, cola. Agora já não é mais o 300 que a gente está vendo, agora é o 600. 600 aqui, 600. Já no S5 também. Agora essa segunda linha. Já no E5, E6. Tá vendo que a cor mudou aqui? E vai copiando. Alt Enter. Copia e cola. Já não é mais 600, agora é a linha 3, 800. Opa. A cor aqui vai mudar no 108. C7. E aqui embaixo não é E6, é E7. Continua até o final. Alt Enter. 800 vai para 900. E8. E8. Copia. Alt Enter. Cola. 1000. 1000. 19.
19. Depois do 1000 é maior que 1050. Alt. Ah, não, ainda tem 1050. Né? Tá. 1050. 1050. C10. Agora sim. Alt Enter. Maior que 1050. Maior que 1050. C11. C11. Como é o último, a gente pega esse aqui. Agora fecha todos os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tudo funcionando certinho. Como eu sei que é 13, 7 linhas. 7 linhas. Usamos 2 colunas. Tá? 14. 7 vezes 2, 14. Ou então, conta um por um, né? Para saber quantos dados vocês usaram. Vai dar 14. Ou então, seleciona com Shift aqui. Depois solta. Aperta o Ctrl, clica aqui. E com Shift de novo, clica aqui. Aqui na contagem, ó, 14. Tá bom? Então a gente sabe que são 13 e 6. 14 menos 1, 13. Tá bom? Esse é o resultado. Ensinei para vocês como apelidar os campos. Eles estão funcionando corretamente. A linguagem está mais humana. Ok? Qualquer dúvida, vamos falando no grupo. E por último, o desafio que me pediram aqui, para trabalhar com tudo que a gente aprendeu até agora, é fazer a calculadora, uma calculadora básica. O usuário vai inserir um número, aqui vai ser a operação aritmética, vai ser mais, menos, multiplicação e a divisão. E o desafio é, caso o segundo valor seja zero, tem que mostrar essa mensagem possível dividir. Tá bom?